Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e hoje nós vamos fazer um podcast de nutrição e saúde, que o tema é sobre dietas da moda. E para nos ajudar a entender este tema, está aqui conosco a Amanda Vidal. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Bruna. Por nada. E o Lucas Miranda também, que vai nos ajudar a entender este tema, certo? Muito obrigado pelo convite. Que isso, imagina. Então, para a gente iniciar, o que seria essa dieta de moda? Então, as dietas da moda são aquelas dietas que as pessoas buscam resultados rápidos. Então, elas buscam um emagrecimento muito veloz ou buscam ter o corpo estético que ela vê no influenciador das redes sociais. Então, são dietas muito extremas, muito restritas e que a longo prazo não são muito boas porque não vão gerar aquele resultado por muito tempo. A partir do momento que você parar de seguir aquela dieta, o resultado também vai embora. Tudo, né? Exatamente. E falando em resultados, né? Muitas pessoas, elas fazem dieta, né? Que prometem perda de peso, né? Muito rápida. Isso pode ser prejudicial à saúde? Com certeza. A dieta da moda, ela é uma dieta que, como a Amanda falou, né? É uma dieta que ela tem esse objetivo, geralmente voltado mais para o emagrecimento, né? A gente tem todo um histórico aí das épocas das modelos, daquela magreza extrema, né? Então as mulheres, elas queriam se parecer com aquelas modelos e até hoje tem muito dessa questão da magreza e daí tem muitos métodos em que as pessoas querem alcançar essa magreza de um jeito muito rápido. E daí, com certeza, a gente vai ter prejuízos, né? A pessoa pode perder massa magra, pode ter um caso de desnutrição, né? Perda de micronutrientes, enfim. E as pessoas, elas não têm muita essa noção porque elas focam só no emagrecimento e na perda de peso. Na verdade, nem é um emagrecimento por si mesmo, né? Seria mais uma perda de peso porque a gente está falando da quantidade do peso que muda na balança, que é diferente de um emagrecimento mesmo, né? Eu acho importante porque, assim, muitas pessoas, elas ficam olhando nas redes sociais, aquelas pessoas que têm um corpo mais bonito, e a gente sempre esquece do nutriente que a gente tem que consumir. Às vezes consome algo que não tá ali dentro da realidade, né? Que é o saudável que a gente busca, né? Exatamente. Então, eu acho importante a gente falar sobre esse tema aqui, porque as pessoas que estão nos assistindo em casa precisam entender que além de uma dieta, né? Além daquilo que a gente busca procurar algo saudável, né? Eu acho importante. Então, continuando, uma dieta popular nos últimos tempos é a dieta cetogênica, né? Que vem sendo falada. Vocês podem explicar como é que ela funciona e se realmente ela traz algum benefício? Então, a dieta cetogênica é uma dieta que tem baixíssimo carboidrato e um teor mais alto de gordura. Ela é feita para deixar o seu corpo em cetose. Cetose, ele vai priorizar o uso da gordura no lugar do uso do carboidrato como fonte principal. Só que, apesar de deixar a pessoa magra e fazer um resultado rápido ali, ela não é indicada para longos períodos, porque simplesmente é uma dieta que leva o seu corpo a um estresse desnecessário, coisa que você conseguiria, um resultado que você conseguiria ter sem precisar passar por esse processo todo, essa coisa de sofrer comendo uma dieta extremamente restrita. Então, as pessoas usam essa dieta, que é comprovada cientificamente para casos específicos, como a epilepsia, e usaram ela como forma de emagrecer rápido, sendo que esse nem era o objetivo dela para começo de conversa, entendeu? Meu Deus, que interessante, né? E Sim. sobre jejum intermitente, porque muitas pessoas fazem hoje em dia, né? Às vezes não sabe nem o motivo pelo qual tá fazendo, mas, né, falou que é emagrecer, qualquer jejum, qualquer dieta tá valendo. Ela é mais segura que outras dietas de moda ou não? Então, o jejum intermitente, essa questão da dieta, ela sempre vai pegar no mesmo ponto, que é o objetivo e por que fazer aquilo, qual é o caminho que a pessoa vai utilizar. Geralmente, a pessoa que quer emagrecer, ela quer um caminho mais rápido, ela quer um caminho mais milagroso, né? Então, às vezes, a pessoa, ela prefere não quer fazer seguir... muito esforço, Exatamente. né? Às vezes, a pessoa, ela quer seguir um caminho em que vai ter algo que parece que é um milagre para ela, sabe? É um remédio que promete emagrecer em 2 dias, que promete emagrecer em 1 semana, ou uma estratégia que promete emagrecer muito fácil. E daí, sempre vai entrar nessa mesma linha. Como ela comentou sobre a dieta cetogênica, vai entrar nesse sentido de que a pessoa pega uma dieta que é feita para um público específico, né? Como é que ela explicou,
que é para um quadro de epilepsia, algo desse tipo, e as pessoas usam isso para o emagrecimento que não tem nada a ver. E o jejum intermitente é a mesma coisa, né? Por que fazer o jejum intermitente? O jejum intermitente ele tem vários benefícios comprovados hoje em dia já. Então, é uma forma saudável de fazer dieta, não é uma forma ruim, que a gente considera ruim, como a dieta cetogênica, como a dieta da moda. Então, ele acaba sendo um meio benéfico, que acaba sendo um meio legal de fazer dieta. Porém, quem vai fazer esse jejum? Por exemplo, uma pessoa que ela tem um problema que ela pode desenvolver um transtorno alimentar, uma pessoa que já tem gatilhos para um desenvolvimento de transtorno alimentar, ela ficar um período muito longo de jejum, fazendo um jejum intermitente, fazendo uma estratégia desse tipo, provavelmente vai ser um gatilho maior para ela desenvolver esse transtorno. Então, para essa pessoa não seria legal. Agora, tem pessoas que se adaptam melhor fazendo o jejum, então para essa pessoa seria uma opção legal. Então, é sempre importante, a nutrição sempre vai ser muito individualizada. A gente sempre vê na internet e outros meios de comunicação, né? Essa questão da informação, excesso de informação, né? Como a gente está falando da questão das dietas, esse excesso de informação confunde muitas pessoas e as pessoas não sabem mais o que fazer, porque elas entram na rede social, tem uma pessoa falando uma coisa, aí depois tem outra pessoa falando outra coisa e acaba não sabendo muito o que seguir. Então, por isso que é importante essa questão da individualização. A pessoa que pode fazer um jejum, talvez não é a pessoa que pode fazer outra dieta com excesso de carboidrato, ou a pessoa que tem que fazer uma dieta com excesso de carboidrato, por exemplo, uma pessoa que faz corrida. É ideal que essa pessoa faça uma dieta com uma quantidade maior de carboidrato. Mas uma pessoa que tem diabetes vai ter que reduzir, vai ter que fazer de uma forma que ela consuma menos carboidrato. Então, tudo tem que ser muito bem individualizado, a pessoa tem que ter essa noção, por isso que é importante procurar um profissional. Isso que eu ia falar, é importante procurar um nutricionista, porque nós estudamos para isso, né? Uhum. Para direcionar cada pessoa, que é individual. Não adianta eu pegar uma dieta que a Amanda tá usando e usar para mim. Às vezes ela tem um tipo de patologia que eu não tenho, às vezes ela tem diabetes e eu não tenho. Tem hipertensão, também, perde, você pode né? ter exatamente o mesmo objetivo que a pessoa, mas você é um ser humano completamente diferente. Somos únicos, gente, nós somos únicos. Então, a dieta também tem que ser única. Às vezes é o mesmo objetivo, né? Só que você vai seguir caminhos diferentes. São pessoas diferentes, rotinas diferentes, preferências diferentes. Com certeza. Às vezes eu tenho um horário de alimentação que é diferente do seu. Completamente diferente. Tem como comparar. Mesmo se eu fizer igual a você, Sim. não vai ser a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa enfatizar sobre isso, porque, assim, tem muitas pessoas que a gente conhece que tenta pegar uma dieta da gaveta, da internet. Esse aqui tem um modelo aqui, olha, ótimo. Mas, às vezes, né, não tem um profissional ali do lado para orientar e fica mais difícil. Às vezes, você não tá perdendo peso, não sabe o motivo. Mas eu não tô fazendo dieta, tô seguindo. Mas você tá fazendo da forma correta? Não tá. Então, assim, a gente precisa, cada um no seu lugar, né? E também fazer atividade física, que é super importante, né? Que, além da atividade física, a gente tem também os alimentos que consome antes do treino, depois do treino. Então, tem várias situações que a gente segue aí, né? Então, não é só pegar a dieta da gaveta e seguir, não é verdade? Então, seguindo aqui, é uma dieta vegana, que também é popular e é considerada, né, a dieta da moda, ou algo mais sólido e saudável, a dieta vegana? A dieta vegana é mais um estilo de vida do que uma dieta em si. Porque as pessoas veganas, elas têm princípios que vão além da alimentação. Não é só mudar a alimentação, elas também param de consumir produtos, elas param de consumir determinados tipos de conteúdo por conta da crueldade animal. Então, a dieta vegana, ela não é mais saudável porque ela é vegana. A dieta vegana, ela pode te engordar da mesma forma, ela pode te causar diabetes da mesma forma, aumentar sua pressão da mesma forma. Olha, é muito importante falar isso. É mais um estilo de vida do que uma dieta da moda. Ela é boa quando é feita com alimentos mais naturais, alimento de verdade, que a gente fala, né? in natura. Mas quando tem muita fritura, a fritura é vegana. Açúcar é vegano, entendeu? Inclusive tem um caso de um homem que ele começou a fazer dieta vegana e ele entrou num quadro de obesidade porque ele consumia basicamente batata frita e Coca-Cola. Era algo desse tipo. Batata frita é vegana.
São alimentos veganos, né? Não tem nada de animais. Né? Pois é. Daí... Então depende do vegano que vocês estão consumindo aí, gente. Cuidado. Todo alimento é muito complexo. Às vezes as pessoas pensam nessa questão da proibição e do que é permitido e do que é proibido, né? E fica nessa dicotomia do alimento mocinho, do alimento vilão. E daí a gente acaba entrando nessa questão de que a pessoa acha que pode comer isso e não pode comer aquilo. E a pessoa não entende a complexidade dos alimentos. Você pode comer de todos os alimentos, e é claro que isso tem que ser feito de forma individualizada. A gente sempre vai falar isso várias vezes. Com certeza. Porque é o melhor caminho, de forma individualizada. Você pode comer de tudo, você pode comer um chocolate que você gosta, sem ter um prejuízo à sua saúde, assim como você pode comer chocolate e ter prejuízos. Então não é só sobre o alimento, é mais sobre como se come do que sobre o que se come. É o contexto, né? Sim, com certeza. É o contexto eu alimentar. Acho também, assim, em quantidades também, né? Sim, eu com vou certeza. todo dia comer chocolate, Sim. né? Todo dia eu vou comer um hambúrguer. Não, mas não, dependendo da forma do que for a minha dieta, uma vez por semana, se eu consumir, não vai alterar em nada na minha dieta. Mas aí é tudo equilibrado, né? Que a gente costuma sempre falar na nutrição é o equilíbrio disso tudo que a gente precisa ter, né? Você estava falando de riscos aí, vocês veem algum risco de seguir uma dieta assim sem acompanhamento profissional? Vários. Com certeza, né? Fora que a pessoa, ela tá abrindo ali um leque de opções de gerar um problema maior para a saúde dela, simplesmente porque ela não foi em busca de um profissional, ajuda profissional. A gente estava comentando sobre o excesso de informação, e hoje em dia as pessoas têm informação com muita facilidade. É muito fácil você chegar na internet, pedir para inteligência artificial, monta uma dieta para mim, faz isso, isso e aquilo. Exatamente. A inteligência artificial, ela te conhece? Não tanto, sabe. Entendeu? Você pode dar os comandos e tudo mais, mas aquilo ali, mesmo sendo feito de uma forma com base no que você enviou para ela, ainda assim não é individualizado para você. E não é humanizada, né? E não é humanizado. Realmente. Exatamente. E tem toda essa questão da pessoa, ela seguir uma dieta que não é para ela, não foi feita nos moldes específicos para o que ela precisa. E aí tem o desenvolvimento de doenças, tem também o desenvolvimento de alguns transtornos, como o Lucas falou. É muito perigoso. As pessoas acham que alimento... Que é comum, É comum. Normal. Eu como alimento todo dia. Eu me alimento 4 vezes por dia, então eu sei comer. Mas na maioria ninguém sabe comer. Sim. O problema dessa questão do excesso de informação é que acaba formando dois tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que ela vê aquele monte de informação e ela não quer seguir nada, porque ela já tá saturada daquele monte de informação. E o outro tipo de pessoa é a pessoa que ela acredita em tudo que ela vê. E daí ela deixa exatamente, ela deixa de consumir tudo porque ela viu várias informações. Tem um exemplo de uma paciente que ela só estava consumindo, na verdade, carne industrializada de hambúrguer e a linguiça, que também é um alimento industrializado, né? E daí, quando perguntei a ela sobre os motivos dela estar comendo só isso, ela me contou que é porque ela viu em um lugar que não podia comer ovo, viu em outro que não podia comer carne de boi, carne de frango, e ela foi eliminando todos os alimentos da dieta dela, porque ela via várias informações. Algum ainda, né? Sim, sobrou Senão uma ela opção que não todos. Era tão boa. Sobrou E se ela coisinha. tivesse seguindo algum nutricionista, o nutricionista ia falar, não pode comer linguiça nem carne industrializada. Aí ela ia ficar sem carne. Exatamente. Muito interessante, gente. Mas a gente fala assim, rindo, mas é muito sério, né? Sim. Porque, assim, realmente existem pessoas assim, e em tudo, né? Até em medicamentos, em coisas mais sérias, mais graves. Eu já ouvi um caso de que tinha uma pessoa que olhou na internet e viu lá que o remédio que ela estava consumindo para diabetes não era bom. Então ela parou de tomar o remédio. E aí ficou, assim, níveis altíssimos de glicose, porque não estava consumindo remédio e achou que aquilo ali estava bom. Por conta própria foi... Parou porque na internet estava falando sobre isso. Então, assim, é muito sério, né? Perigoso. Muito perigoso também. E a gente fala também do nosso trabalho como nutricionista, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, vocês só falam só de comer saudável, fruta e verdura, a gente já sabe. Mas, assim, é muito além disso, né?
A gente fala dessas dietas individualizadas, de cada lugar tem nutricionista em restaurante, em hospital, em clínicas. Então, assim, não é só nutricionista, porque a gente precisa passar para os pacientes, né? A gente, por exemplo, no hospital, a gente não pode deixar o paciente consumir qualquer coisa, né? Então, a gente tem ali, cada um tem uma dieta e é diferente. Um paciente tem diabetes, o outro tem diabetes e hipertensão, o outro aí vai juntando as patologias e é diferente. Então, assim, não tem, é inegociável, não pode comer açúcar, não pode. Então, assim, a gente precisa realmente falar sobre isso, né? E pra gente quase finalizando já, né? Sobre a alimentação saudável, né? O que vocês podem deixar, assim, de recado pro pessoal de casa, né? Sobre alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, eu acho que o brasileiro, ele tem isso como base. Arroz, feijão, salada e carne. Realmente. Não precisa inventar muita moda. Exatamente. A nossa cultura, ela é muito rica. A gente tem muitos alimentos disponíveis aqui de forma muito facilitada, porque a gente produz bastante coisa. A gente também tem bastante feiras livres e tal. Então, a aquisição ela é mais facilitada, então não é tão difícil a gente comer ali o alimento base. Agora, se você está procurando um emagrecimento, não basta apenas comer os alimentos saudáveis, você tem que comer nas quantidades corretas. Porque até o excesso do saudável, ele não faz bem. Tudo que é excesso, Tudo que é excesso não vai fazer bem. Então, quando você quiser emagrecer, você precisa comer menos quantidade do que o seu corpo precisa. Que aí a gente vai usar a reserva de energia, que é a gordura, como fonte de energia para o seu corpo, e aí você começa a emagrecer, entendeu? Mas a alimentação saudável, base, aquilo ali, pronto, acabou. Exatamente. Permanece, né? Como a Amanda falou, a gente tem uma riqueza muito grande no nosso prato do brasileiro no geral, né? Arroz, feijão, carne. A gente tem um acesso muito fácil às frutas, aos legumes, Realmente. Então qualquer bairro tem uma quitanda, Uma feirinha, uma quitandazinha, um quilão, que tem ali disponível muitas frutas, muitas verduras. Então, o que vai acontecer vai ser a adequação, como ela falou, de acordo com o objetivo. Tem gente que quer ganhar mais massa, tem gente que quer emagrecer, e essa adequação deve ser feita dentro das quantidades, né, que vão ser diferenciadas para cada pessoa vai consumir uma quantidade, não tem uma dieta que é certa para todo mundo. A gente nunca faz uma dieta, acredito que a Amanda também nunca fez, eu nunca fiz uma dieta que era igual para 2 pacientes diferentes. Todas as dietas são diferentes. E daí depende do objetivo do paciente, depende do peso do paciente, da altura, da rotina dele, do nível de atividade física. Até mesmo os gostos, né? Exatamente, as preferências. Do local que ele está inserido, Exatamente. A cidade que ele mora, Os alimentos que ele tem acesso. Exatamente. São muitas questões. São pequenos detalhes que você fala, nossa, o que isso tem a ver com a minha alimentação? Tudo. Exatamente. Tudo. É verdade, a gente faz um questionário, né? É uma com os anamnese pacientes. gigantesca. Aí ele pergunta, nossa, mas pra que tanta pergunta? Porque eu preciso te conhecer. Não é só assim, chegar lá e te dar uma dieta da gaveta, toma. Né? A gente tem que conhecer o paciente. Por isso que às vezes as pessoas têm meio que vamos dizer assim, uma restrição, assim, falar, eu vou no nutricionista, ela não me passa a dieta na hora, mas não tem como, né? A gente tem que estudar, calcular, são vários cálculos que faz de quilocaloria, de proteína, de gordura, de tudo. Então não é só assim, tá? Vocês que estão nos assistindo. E pra gente finalizar, uma coisa que eu tava comentando com vocês ali fora, né? Às vezes as pessoas olham pra... Eu sou nutricionista, mas eu sou mais da área de produção de UAN, né? Que a gente fala que é a unidade de alimentação e nutrição. Aí eles chegam pra mim, me passa uma dieta aí. É tipo assim, né? Olhou pra você e já vou passar uma dieta. Às vezes não é assim, né, gente? Cada um tem o seu lugar, né? Tem pessoas que estão mais na área esportiva, tem nutricionista que fica na parte clínica. Então, assim, depende muito, né? Não tem várias nutrições, né? Vamos colocar É a mesma assim. coisa que pedir pro ortopedista analisar seu olho.
Não Vai tem fazer o cabimento. quê, né? Muitas áreas de atuação dentro da nutrição, né? Então, onde tem um grupo de Realmente. pessoas, tem um nutricionista para cuidar da alimentação, né? Ou deveria ter, pelo menos. É verdade. Eu acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu queria comentar que a gente tava falando aqui de dietas da moda e tudo mais, que elas são muito fomentadas assim nas redes sociais, só que eu tenho certeza que todo mundo tem uma mãe, uma tia, uma avó que já Com fazia certeza. dieta há muito tempo, que tomava algum remédio de procedência duvidosa, ou comia um alimento específico, só ovo, só alface, Uma água de algum uma legume. água de algum legume. Realmente. Então, fazer dietas extremamente restritas é algo que acompanha a gente desde que a gente é criança, desde que a gente se Sim. entende por gente. Então, o querer estar magro, querer ser magro é de muito tempo atrás. Só que hoje em dia, eu acredito que está muito pior do que quando a gente era mais novo. Realmente, porque as informações estão aí, né? Sim. Pra todo Você mundo. Então, abre seu palma da nossa celular, mão. tá ali. tá Exatamente. ali. Realmente. Só pra gente finalizar, lembrei de uma coisa. A gente tava falando sobre a diferença, né, de dieta e educação alimentar, vamos colocar assim, né? Vocês podem dizer aí qual é a diferença, se é a mesma coisa. Quer ver? A dieta, ela vai ser aquele plano alimentar que a gente faz, né? Então, a dieta é baseada no que o paciente vai se alimentar, no que ele vai comer durante o dia. E a educação alimentar nem sempre ela vem acompanhada da dieta, né? Então, a educação alimentar é um método que a gente usa para ensinar sobre alimentação para outras pessoas. Aí pode ser para um grupo de pessoas ou para uma pessoa individualizada. A gente usa muito a educação alimentar para indivíduos que têm problemas de transtorno alimentar, né? Que você não pode passar uma dieta, você não pode prescrever um plano alimentar para uma pessoa que já tem um transtorno alimentar. Porque ela é um tipo de pessoa que a dieta por si só faz piorar aquele transtorno. Acaba se tornando mais um gatilho. Então a gente tenta usar essas ferramentas da educação alimentar para ajudar a pessoa a melhorar a alimentação. Pode ser usado também em outros casos, por exemplo, caso de emagrecimento, em que a pessoa ela não consegue fazer dieta, ela não consegue se adaptar à dieta, a gente usa a educação alimentar, né, como meio também, né? Então a gente ensina sobre os alimentos, ensina sobre a melhor forma de comer, sobre os nutrientes daquele alimento, por que deve comer, por que deve evitar, coisas desse tipo. Então, a educação alimentar está mais nesse sentido de ensinar mesmo, né? Como o nome já fala, sobre educação. Então, é de educar a pessoa sobre alimentação. É muito usado também quando a pessoa tem paladar infantil. Exatamente. Que ela quer se alimentar melhor, só que no crescimento dela, ela não foi ensinada a comer alimentos mais naturais, salada, fruta e tudo mais. E aí você usa a educação alimentar. Exatamente. Excelente. Então, tiramos nossas dúvidas. Sim. Eu acho que ficou bem claro, né, para todo mundo que tá nos assistindo. E a gente volta depois, né, fala mais sobre outros assuntos, né? Vamos Tem fazer uma muitos. parte 2. Tem vários assuntos, então você aí de casa não vai ficar sem assunto. Então, esse foi mais um programa de Nutrição e Saúde, podcast de hoje sobre dietas. Não perca mais que a gente vai fazer mais podcast, tá? Aguardo vocês na semana que vem. Até mais!